Se você tem hidradenite, provavelmente já escutou falar que a causa é genética, ou é porque você está acima do seu peso, ou até que não existe nada para ser feito além de ficar tomando medicamento para o resto da vida. Mas depois de acompanhar mais de 1.000 pacientes com hidradenite, eu percebi uma coisa: a história é muito mais complexa do que isso. E entender realmente o que está por trás da doença pode mudar completamente a forma que você enxerga o seu tratamento. Para quem não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional e especializada em hidradenite supurativa. Ao longo dos últimos anos, acompanhei pacientes no Brasil e também em outros países, ajudando pessoas que convivem diariamente com dor, secreção, inflamação e com o impacto emocional que essa doença traz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que eu já vi e fiquei sabendo e estudei sobre hidradenite supurativa, né? O que é hidradenite supurativa, né? De uma forma muito simples da gente explicar, para a gente não entrar em questões técnicas de artigo científico, né? Ela é uma doença crônica inflamatória, sim, infelizmente sem cura até o momento. Não é falta de higiene, ela não é contagiosa. Gente, eu já escutei tanta coisa sobre isso. Eu já vi tanto paciente chorar em consulta, por ter passado por tanto saia justa, bullying. Gente, com adolescente, então, com crianças, me dá um negócio, né? Ela atinge principalmente axila, virilha, glúteos, mama, intramamária e inframamária, mas eu também já vi acontecendo em entrecoxas, nas costas, no rosto, nessa região, principalmente homem, região de barba. Já vi também acontecendo em couro cabeludo, atrás da orelha. Mas normalmente essa região de dobras, ela sempre é mais fácil de aparecer as lesões, é mais comum, na verdade, de aparecer as lesões da hidradenite. Normalmente as lesões formam nódulos, abscessos e evoluem para túneis. Normalmente elas vão se conectando embaixo da pele, formando esses túneizinhos, né? As chamadas fístulas, né? Mas isso não continua sem responder à pergunta principal por que a hidradenite acontece. A genética, sim, ela é uma parte importante, mas ela não explica tudo. Existe sim uma predisposição genética. A gente costuma ver muito isso e é muito curioso que há um tempo atrás eu escutei uma história que provavelmente deve ter acontecido em muitos outros lares. Se aconteceu com você, escreve aqui embaixo que eu quero saber. Uma paciente que veio pra mim falando assim: nossa, mas essa questão genética, não tem ninguém na minha família. Enfim, o contexto era esse. Não tem ninguém na minha família, fui a premiada, a sorteada, começou comigo. Um tempo depois do tratamento, ela viajou para casa dos avós e quando ela voltou da viagem, a gente tinha uma consulta e ela veio me contar: Clara, você não sabe o que que eu descobri. Fui para casa da minha avó. E conversando que eu estava com algumas restrições alimentares por conta de uma doença que eu tinha desenvolvido, eu mostrei para minha avó. E sabe o que que ela me disse? Nossa, minha filha, o seu avô tinha exatamente isso debaixo do braço. Só que ele não falava para ninguém, ele escondia, não queria ir ao médico e foi isso. Ou seja, existe também, muitas vezes, esse tabu, principalmente homens que têm mais dificuldade de procurar ajuda, de procurar médico, enfim, de esconder a doença. Antigamente, isso era mais corriqueiro, por falta de acesso à informação mesmo, né? De uma certa ignorância da criação, da época, enfim. Então, muitas vezes o que pode ter acontecido é o diagnóstico ele se perdeu. Hoje ainda não é uma coisa tão fácil de diagnosticar. Eu vejo aí paciente passando 10, 15 anos sem o diagnóstico da doença. Você imagina um tempo atrás, que era pouquíssimo falado, que existia dificuldade de ir até um médico, um dermatologista que conhecesse, que soube. Assim, mas, não, enfim. Então, muitas vezes, não é que você não tenha ninguém na família. Esse diagnóstico foi perdido ao longo do tempo, né?
Às vezes, famílias de pais separados e que não têm contato muito com uma das famílias, e aí o avô paterno ou avô materno, enfim, tem a doença e você nunca nem vai ficar sabendo, né? Então, isso é uma questão, né? Mas a genética também não é a única responsável, porque a gente vê, inclusive, pessoas da mesma família com hidradenite e que tem uma evolução da doença muito diferente, né? É, já atendi casos de filhas que a mãe tem, que o tio tem também, que aparece realmente em muitos membros da família e cada um tem uma evolução diferente, é, uns com quase nada de evolução, coisas muito pontuais, e outras que a doença realmente vai do estágio 1 ao estágio 3 muito rapidamente, né? Então, a genética faz sim parte disso, é uma questão, mas ela não é a única questão, né? Quando a gente analisa os pacientes com hidradeniite, frequentemente a gente encontra sinais de um organismo funcionando sob constante estado inflamatório, né? E aí, o que que seria esse constante estado inflamatório, né? Muitos pacientes têm resistência à insulina, inclusive é muito comum pacientes do sexo feminino terem síndrome do ovário policístico, que tem essa questão da resistência à insulina e hidradenite. Não porque uma coisa levou a outra, mas porque ambas as doenças têm essa questão da resistência à insulina. A gente tem muitos pacientes que têm hidradenite e também têm SOP, né? Então tem essas duas questões. Alterações intestinais. Existe um artigo científico muito bonito, não lembro o ano dele, que mostra o impacto do intestino nas doenças de pele. Nesse artigo, ele cita a hidradenite, psoríase, dermatite, cita, acho que acne, e também fala da rosácea. Eu acho que falo só dessas cinco. Então, como é essa relação intestino-pele, esse eixo intestino-pele? Ele já é muito estudado e já aparece em artigo científico e tem um papel de fundamental importância para pacientes cronicamente inflamados, né? Além das deficiências nutricionais que também já aparecem nos artigos científicos sobre hidradenitis supurativa, e na prática clínica isso é uma coisa gritante, assim, como os pacientes com hidradenite têm deficiências nutricionais e ao tratar e cuidar de forma correta dessas deficiências nutricionais, a gente tem um ganho muito significativo na melhora e na qualidade de vida desse paciente. Tem também um artigo científico que fala especificamente sobre o zinco e o papel dele no tratamento de hidradenite. É bem bonito, bem importante, e quando a gente vê isso na prática, a gente fala assim, putz, como faz diferença, né? Sono ruim, pacientes que às vezes estão muito preocupados só com alimentação, ou só com suplementação, ou só com a medicação, e tem uma qualidade de sono péssima, fica até muito tarde mexendo no celular, fica muito exposto não só ao celular, mas à televisão, a muitos estímulos, não faz uma higiene do sono, dorme pouquíssimas horas, dorme muito tarde, acorda muito cedo, e aquele tempo de sono é um sono de péssima qualidade. Então, sempre que eu vou atender, eu pergunto: e aí, como é que tá a sua qualidade de sono? Você dorme, acorda bem? Acorda como se eu não tivesse dormido, parecendo que um trator passou por cima. Então, o sono ruim também tem um papel fundamental na piora e na manutenção desse processo inflamatório, além do estresse crônico, que no dia de hoje eu brinco que é fichinha, né? Todo mundo tá aí estressado, excesso de trabalho, excesso de informação, excesso de estímulo. A gente está o tempo inteiro consumindo rede social com muita coisa ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme de relaxar que não seja relaxar pegando o celular, relaxar mesmo, sem ficar olhando tela. Então, isso tudo tem um papel no processo inflamatório, né? E, obviamente, isso vai ter uma consequência em doenças crônicas inflamatórias de pele, né? Então, a hidradenite ela aparece na pele, mas a inflamação ela não começa necessariamente na pele. Então, o corpo de um paciente com hidradenite é um corpo cronicamente inflamado. Não é,
Não é difícil, não. Não é. Isso aparece em todos os casos. Quando a gente começa a conversar com o paciente, a gente vê que existe toda uma estrutura desestruturada. Não só a pele está ali gritando com a hidradeniite, mas tem muitas outras coisas por trás disso. E tratar tudo faz parte do tratamento da hidradeniite. É engraçado, engraçado entre aspas, né? Quando o paciente me procura assim, ah, mas eu quero cuidar da hidradeniite, mas eu tenho algum problema de tireoide, ou tenho diabetes, ou eu preciso perder peso. Você faz isso também? Eu tenho ovário policístico. Gente, o tratamento é da pessoa. Se a gente não trata a pessoa, a gente não trata a hidradeniite. O tratamento não dá pra. A gente não isola. Vou tratar a hidradeniite, o resto é um problema que não é meu. A gente cuida da pessoa. Eu não consigo cuidar apenas da hidradeniite sem cuidar de você. Mas o que mais piora a doença? Tabagismo, alimentação inflamatória, privação de sono, como a gente acabou de falar, estresse, como a gente acabou de falar, e sedentarismo também. Então, são fatores muito importantes no tratamento da hidradeniite. Mas uma coisa muito importante dizer é que isso não significa que você causou a doença. Significa apenas que existem fatores que podem estar alimentando essa inflamação. Então, quando a gente fala de hidradeniite, é o que eu acabei de dizer. A gente precisa olhar para a sua vida como um todo e não só para a sua pele. Então, o tratamento ele precisa ser multidisciplinar. Ele precisa olhar de uma maneira integral para a pessoa que está aqui na nossa frente, né? Enfim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. É, a hidradeniite, ela não é culpa sua, mas também não é uma condição que você precisa ficar completamente sem opções. Existem muitas opções de tratamento. Existem muitos caminhos a serem seguidos, existem fatores que podem ser trabalhados para reduzir a inflamação e melhorar a sua qualidade de vida. Porque remissão é isso, é uma melhora de qualidade de vida. A hidradeniite pode não ter cura, mas ela tem remissão. Remissão é redução ou ausência de sintomas, que consequentemente vai trazer uma qualidade de vida muito melhor para você. Então me conta aqui nos comentários qual foi a primeira coisa que disseram para você sobre a causa da sua hidradeniite. Eu leio todos os comentários e posso inclusive gravar vídeos respondendo as dúvidas que aparecerem aqui com mais frequência. E se você conhece alguém que sofre com hidradeniite, compartilhe esse vídeo. Ele pode ajudar essa pessoa a entender a doença de uma forma completamente diferente. Se você ainda não me segue, clica aqui no botão de seguir e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Deixa o seu like aí e eu te vejo no próximo. Até!